você tem uma decisão muito importante para tomar. Mas o problema é que você tem adiado ela diariamente e talvez façam semanas que você tá nessa situação. É um investimento que perde valor, é um projeto que não sai do mundo das ideias, uma situação que só de lembrar já te deixa cansado e tudo simplesmente não vai. Vai ter gente que vai falar que é preguiça ou outras que falta uma certa inteligência, mas a questão é bem mais profunda que isso. Existe um experimento da psicologia que explica bem isso, e ele é bem simples. A gente faz uma aposta, cara ou coroa. Se você ganhar, eu te dou R$100, mas se você perde, você paga 100. Você aceita? A maioria das pessoas, elas vão recusar. O risco é igual, não tem vantagem. Então, por que aceitar? Mas aí, eu vou propor uma outra coisa, vamos mudar isso. Você já tem R$100, cara e coroa. Se você perde, eu tiro o seu 100. Mas se você ganha, eu te dou mais 100. E sabe o que acaba acontecendo? E o que os pesquisadores descobriram com essa troca é que a recusa foi ainda maior, mas muito maior. Mas por que será que foi tão alto se você já tem os R$100? E a recusa não é por conta de ser um risco ruim, mas sim porque perder dói. E perder dói 1 a 2 vezes mais que a sensação que a gente sente quando ganha alguma coisa. E não é a minha opinião, é a neurociência falando isso. E isso tem um nome, chama aversão à perda. Mas o que muda a forma com que eu vejo isso não foi entender o conceito em si, foi entender que isso não tá só nas apostas, tá em tudo. Num relacionamento falido que a gente mantém, nos projetos que não tem mais sentido, que a gente não consegue abandonar, no emprego que você sabe que faz mal e a gente não sai, e nos péssimos hábitos que a gente não consegue quebrar. Quando você entende o mecanismo, quando você consegue nomear o que está acontecendo dentro de você, fica muito mais difícil continuar fazendo isso no piloto automático. E eu acho que isso te parece familiar. Então deixa eu te contar como isso funciona no seu cérebro. Seu cérebro, ele tem 2 modos. São 2 circuitos reais que vão operar de formas diferentes toda vez que você precisa tomar uma decisão que tem algum tipo de risco envolvido. O primeiro eu vou chamar de modo fortaleza. É o sistema que fecha os portões, protege o que você já tem. Ele não quer arriscar. Na biologia, envolve principalmente a sua amígdala, porque o modo fortaleza não quer que você cresça. Ele só precisa que você sobreviva. E para ele, tudo que você já tem é um território que precisa ser defendido. Isso me lembra aquela frase do Mufasa pro Simba: tudo em que o sol toca é o nosso reino. O segundo, eu vou chamar ele de modo explorador. É o sistema que abre os portões e sai para buscar o novo. Ele arrisca, ele investe, ele testa. Nesse caso, ele envolve o estriado, a parte do cérebro que processa a recompensa e que te empurra para tentar. Tipo, vai lá, vai atrás dos seus sonhos, corre atrás. Agora uma pergunta que pode parecer óbvia. Em qual dos dois você acha que a gente fica mais tempo? E com certeza deve ter imaginado que é no modo fortaleza. Porque na maioria das decisões do dia a dia, os portões são fechados, porque a gente vai fazer muito esforço para proteger coisas que a gente nem quer mais. E olha que detalhe importante, o modo fortaleza pode parecer burro, mas como em outras técnicas, a gente sabe que isso é eficiente, porque ele aprendeu a manter o que eu tenho, e é muito mais seguro do que ir buscar o que eu quero. E cada vez que você escolhe não arriscar, você asfalta mais um pouquinho daquela estrada, aquela estrada que facilita tudo. E cada vez que a gente decide por depois eu vejo, agora não é uma boa hora, melhor esperar, você está reforçando cada vez mais esse modo fortaleza. É como uma fortaleza medieval. Os portões fecham, ninguém entra, ninguém sai. Você tem a sensação de que você tá seguro, preso, mas a sensação é de total segurança. E o pior é que a gente começa a confundir prisão com proteção. Você já sentiu isso? Vou falar de mim, da minha vivência. Esse lance de modo fortaleza, aversão à perda, dá para identificar muitos pontos que fazem sentido com decisões que simplesmente eu tomo. Já teve um investimento meio caro que eu paguei e, assim, total inexperiência da minha parte. E eu passei muito tempo enrolando para vender. E hoje eu entendo que é mesmo a questão da perda. Poxa, eu comprei, eu só entrava naquele site daquele banco por causa disso. E se eu vender,
Eu não vou acessar mais? Ou e agora? Além disso, também foram com os relacionamentos. Você acha que tem que manter porque você não pode fazer o outro sofrer. E nem sempre é verdade. Porque pode ser que você só tenha medo de deixar ir. E o modo fortaleza é sobre isso. Em todas as áreas da sua vida. É sobre como não deixamos as coisas irem. Quanto mais tempo passa sem uma decisão nossa, mais difícil fica. Porque soltar muitas vezes é admitir que talvez a gente tenha errado em algo. E tudo que esse modo faz é evitar que você encare isso. Lembra? É a sensação de que perder dói. Beleza, então o que eu vou fazer com isso? Eu vou te contar o que eu tenho praticado para mudar isso em mim. Eu pensei em 3 práticas, todas com nome, porque quando a gente nomeia, a gente consegue aplicar. E o modo fortaleza, ele vai perder um pouco do controle. A primeira coisa eu chamo de corte limpo. Quando você identifica que está segurando algo, um projeto, uma relação, um investimento, um hábito que simplesmente não te serve mais, você define uma janela de 72 horas. Dentro dessas 72 horas, você corta, sem reconsiderar, sem pensar no, deixa eu pensar mais um pouquinho. Não, corte limpo, rápido e definitivo. Mas por que 72 horas? Menos que isso, não dá tempo de processar emocionalmente isso. Mais que isso, dá tempo pro modo fortaleza voltar a fechar os portões e te convencer a continuar preso. A segunda é a auditoria da fortaleza. Uma vez por mês, senta uns 10 minutinhos e pergunta: o que eu tô segurando hoje que não me serve mais? Pode ser qualquer coisa, um compromisso, uma crença, um plano que você fez há 6 meses, anos atrás, quando a sua realidade era outra. O modo fortaleza, ele não vai te avisar que tá segurando essas coisas. Ele não vai falar: aquele plano não serve mais pra nada não, viu? Já foi. E por que ele não vai fazer isso? Lembra, ele não quer perder algo. Logo, é você que precisa ir lá conferir. E a terceira regra é a regra do espelho. Quando você sentir aquele medo de soltar algo, pergunta: se eu tivesse do outro lado e alguém me oferecesse essa mesma situação hoje, do zero, será que eu aceitaria? Se a resposta for não, você tá no modo fortaleza. Você tá segurando. Não é porque é bom, mas porque, de novo, soltar dói. Aqui eu quero que você preste atenção, porque essa é uma parte que muda muita coisa. Sua dificuldade de soltar as coisas não é um defeito, como pode parecer, não é uma fraqueza, não é falta de disciplina. Lembra que o nosso sistema de proteção, ele funciona, e funciona bem até demais. O modo fortaleza existe porque em algum momento da nossa evolução, perder comida significava morrer. Perder território significava não sobreviver. E o nosso cérebro aprendeu que proteger é muito mais urgente que buscar, porque isso te mantém vivo. E o problema não é o modo fortaleza. O problema é que o cérebro não sabe a diferença entre uma ameaça real e um projeto que não vai para frente. Porque para ele, ambos têm o mesmo peso. Então o movimento não é destruir o modo fortaleza. É abrir os portões de propósito, com consciência. É deixar o modo explorador que existe em você sair e explorar. Vai lá, o mundo é seu, explora. Um detalhe é que você não precisa parar de proteger. Você precisa aprender a refletir. Será que isso vale a pena mesmo ser protegido? Me conta nos comentários qual é a coisa que você está segurando hoje que não te serve mais. Mas escreve, porque quando você nomeia, o modo fortaleza, lembra, ele perde um pouquinho desse controle. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre o que acontece no nosso cérebro quando a gente dorme pouco. E por que você acordou hoje mais irritado do que o normal. E olha, não é o que você acha. Se inscreve e a gente continua isso juntos. Falou, tchau.